O milagre que mudou a vida de Lucas, da escuridão à luz na Igreja Universal. Lucas sempre foi um homem de aparências. Aos 32 anos, casado com Ana e pai de 2 filhos pequenos, ele trabalhava como gerente em uma concessionária de carros em São Paulo. Para quem olhava de fora, sua vida era um sucesso: casa própria, carro do ano, família unida. Mas por trás da fachada, Lucas carregava um segredo que o consumia aos poucos. Tudo começou 3 anos antes, quando um amigo de infância o levou a uma festa em um apartamento de luxo na Vila Madalena. Naquele dia, por curiosidade e pressão do grupo, Lucas experimentou cocaína pela primeira vez. O efeito foi instantâneo, uma sensação de poder, de invencibilidade, como se todos os seus problemas, as dívidas que escondia da esposa, a pressão no trabalho, a sensação de nunca ser suficiente, desaparecessem em poucos minutos. Mas o que deveria ser apenas uma experiência virou um vício silencioso. No começo, ele conseguia controlar. Comprava pequenas quantidades, usava só nos fins de semana, quando Ana saía com as crianças para visitar a família. Mas com o tempo, o monstro cresceu. Lucas passou a gastar parte do seu salário com a droga, mentindo para Ana que eram despesas extras do trabalho. As noites em claro se tornaram frequentes, e ele começou a chegar em casa com olheiras, irritado, inventando desculpas para não participar dos jantares em família. O pior era a culpa. Toda vez que olhava para os filhos, Pedro de 5 anos e Maria de 3, sentia um nó no estômago. O que eu estou fazendo com a minha vida? Até que um dia, tudo desmoronou. Era uma terça-feira, e Lucas havia prometido a Ana que chegaria cedo para ajudar a colocar as crianças na cama. Mas, como de costume, parou no caminho para resolver um problema no trabalho. Na verdade, foi ao ponto de sempre, um apartamento alugado onde comprava droga. Dessa vez, porém, quando chegou em casa, encontrou Ana sentada na sala, com os olhos vermelhos e uma caixa de sapatos aberta sobre a mesa. Dentro dela, envelopes com notas de real e um saquinho plástico com resquícios brancos. "O que é isso, Lucas?" Sua voz tremia. "Eu encontrei isso no seu carro. Você está usando drogas?" Lucas congelou. Não havia mais como mentir. As palavras saíram entrecortadas, misturadas com lágrimas que ele não conseguia segurar. "Ana, eu não queria que você descobrisse assim. Eu juro que ia parar. Eu só não consegui." Ana não gritou. Não xingou. Apenas abaixou a cabeça e chorou. Foi pior do que qualquer briga. E as crianças? O que elas vão pensar do pai delas? Ela olhou para ele com uma dor que cortava a alma. "Você não é assim, Lucas. O que aconteceu com você?" Naquela noite, Lucas não dormiu. Ficou olhando para o teto, sentindo o peso de anos de mentiras esmagando seu peito. Pela primeira vez, ele teve medo. Medo de perder a família, de perder tudo. Mas, acima de tudo, medo de si mesmo. Como eu cheguei a esse ponto? No dia seguinte, enquanto dirigia para o trabalho, Lucas ouviu no rádio um testemunho de um homem que havia se libertado das drogas na Igreja Universal do Reino de Deus. O depoimento era tão real, tão cheio de detalhes que pareciam saídos da própria vida de Lucas, que ele sentiu algo estranho no peito. Uma pontada de esperança. Será que Deus pode me ajudar? Ele nunca havia sido um homem religioso. Ia à igreja só em casamentos e velórios, e mesmo assim, mais por obrigação do que por fé. Mas naquela manhã, algo dentro dele clamou por uma chance. Sem pensar 2 vezes, desviou o carro e foi até a Universal mais próxima, um templo grande iluminado na Avenida Lins de Vasconcelos. Ao entrar, foi recebido por um obreiro sorridente, que lhe estendeu a mão. "Bem-vindo, irmão. É a primeira vez aqui?" Lucas balbuciou um ancinho e sentou-se nos últimos bancos, observando tudo com desconfiança. O culto já havia começado, e o pastor falava sobre a corrente da libertação. Havia pessoas orando em voz alta, outras chorando, algumas levantando as mãos. Lucas sentiu-se desconfortável, mas ao mesmo tempo, atraído por aquela energia. "Hoje é o dia da sua libertação!" gritou o pastor, apontando para a plateia. "Tem alguém aqui que está escravo de um vício, de uma mentira, de um pecado que está destruindo sua vida? Deus está te chamando." As palavras ecoaram dentro de Lucas como um trovão.
Ele sentiu as mãos suarem, o coração acelerar. É sobre mim? Ele está falando de mim? Quando o pastor fez o chamado para quem queria oração, Lucas hesitou. Mas então, como se uma força o empurrasse, ele se levantou e foi até a frente. Ao chegar ao altar, caiu de joelhos. Não conseguia nem falar. Só chorava. Um pastor se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Lucas nunca havia visto. Espírito de escuridão, saia dessa vida em nome de Jesus. Quebras de vício, quebras de mentira, quebras de vergonha, eu determino que você seja livre agora. Lucas sentiu algo estranho acontecer. Era como se uma corrente invisível se rompesse dentro dele. As lágrimas aumentaram, e pela primeira vez em anos, ele sentiu alívio. Não era mais um fardo que carregava sozinho. Você quer ser livre? Perguntou o pastor, olhando nos seus olhos. Sim, eu quero, Lucas conseguiu dizer. Então entrega tudo a Jesus. Não é pela sua força, é pela fé. Você acredita que ele pode te libertar? Lucas fechou os olhos e, com a voz quebrada, respondeu. Eu acredito. Naquele momento, algo mudou. Nos dias seguintes, Lucas começou a frequentar a igreja com regularidade. Participou da corrente de libertação, onde pessoas oravam umas pelas outras com uma fé contagiante. Aprendeu sobre o poder do dízimo e das ofertas não como uma obrigação, mas como uma aliança com Deus. Na primeira vez que entregou o dízimo, fez com lágrimas nos olhos, pedindo a Deus que restaurasse tudo o que ele havia perdido. Ana, no começo cética, começou a notar a mudança. Lucas chegava mais cedo em casa, ajudava com as crianças, sorria mais. As olheiras desapareceram, e ele recuperou o brilho nos olhos. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Uma noite, durante a Fogueira Santa de Israel, um culto especial de libertação, o pastor chamou todos os que queriam uma mudança radical em suas vidas para irem ao altar. Lucas foi um dos primeiros. Enquanto oravam por ele, o pastor ungiu sua testa com óleo e declarou: Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de vício na sua vida. O sangue de Jesus te purifica, te libera, te restaura. Foi então que Lucas sentiu algo físico. Uma sensação de calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Ele começou a tremer, e das suas lágrimas, saíram palavras que ele não planejava dizer. Eu nunca mais vou usar drogas. Eu sou livre. A congregação explodiu em aplausos e glórias a Deus. Ana, que estava no fundo da igreja observando tudo, correu até ele e o abraçou forte. Eu acreditei em você, ela sussurrou. Eu acreditei que Deus podia te trazer de volta. O milagre de Lucas não foi apenas a libertação das drogas. Foi a restauração da sua família, da sua autoestima, da sua fé. Ele passou a participar das campanhas de fé, como a campanha dos 70 dias de jejum e oração, onde aprendeu que a vitória vem da persistência. Começou a dar testemunhos no altar, incentivando outros que passavam pelas mesmas lutas. Um ano depois, Lucas estava de pé, não apenas livre das drogas, mas também próspero. Deus abençoou seu trabalho, e ele recebeu uma promoção. Comprou um carro melhor, quitou as dívidas que escondia e, o mais importante, recuperou a confiança de Ana e o respeito dos filhos. Em um domingo, enquanto subia ao altar para dar mais um testemunho, Lucas olhou para a plateia e viu dezenas de olhos brilhando, pessoas que, como ele, buscavam uma saída. Ele sorriu e começou a falar. Eu aprendi que não importa o quanto a gente cai, Deus sempre estende a mão. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Tem que ter fé. Tem que acreditar que o impossível é possível. Porque na Igreja Universal, eu vi milagres acontecerem. Eu sou um milagre. E com a voz firme, ele terminou. Se Deus fez por mim, ele pode fazer por você também. A igreja explodiu em glórias, e Lucas, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão, soube que aquela não era apenas a sua história. Era um recado de Deus para todos que ainda estavam nas trevas: a luz existe. E ela está te esperando. No final do culto, enquanto as últimas notas do hino de encerramento ainda ecoavam no ar, uma mulher se aproximou de Lucas com os olhos vermelhos de tanto chorar. Era Dona Maria, uma senhora de quase 60 anos, que há meses frequentava a igreja, mas ainda carregava no coração uma dor que parecia não ter cura.
Seu filho, Vitor, estava preso há 3 anos, envolvido com coisas erradas, e todas as suas noites eram feitas de lágrimas e orações silenciosas. Meu filho, eu ouvi seu testemunho hoje e senti que Deus estava falando comigo, disse ela, segurando com força o braço de Lucas. Você acha que ainda tem esperança para o meu Vitor? Lucas olhou nos olhos dela e viu o mesmo desespero que já tinha sentido. Mas também viu uma centelha de fé, pequena, mas viva. Dona Maria, se Deus tirou mim do fundo do poço, imagine o que ele não pode fazer pelo seu filho. Respondeu, com a voz cheia de convicção. Mas a senhora tem que fazer como eu fiz, não desistir. Vir todo domingo, participar das correntes de oração, jejuar se precisar. Deus ouve, sim. E ele age. Dona Maria sentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Naquela noite, ela não dormiu. Em vez disso, ajoelhou-se ao lado da cama e fez um acordo com Deus: se ele trouxesse seu filho de volta, ela dedicaria o resto da vida a servir na obra dele. Na semana seguinte, durante a corrente de libertação, o pastor fez uma oração poderosa, citando o nome de Vitor. Dona Maria sentiu algo estranho no peito, como se uma carga pesada estivesse sendo tirada de cima dela. No mesmo instante, dentro da cadeia, Vitor acordou de um sonho vivo. Ele via sua mãe chorando, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza, e sim de alívio. Uma voz dentro dele disse: chegou a sua hora. 3 dias depois, Vitor foi solto por progressão de pena. Mas não foi só isso. Ao sair, ele procurou um telefone público e ligou para a única pessoa que nunca tinha desistido dele, sua mãe. Mãe, sou eu, disse, com a voz embargada. Eu tô limpo. E eu quero ir com você na igreja domingo. Dona Maria não conseguia acreditar. O filho que ela tinha perdido nas ruas, nas drogas, nas grades, estava de volta. E não era só o corpo, era a alma. No domingo seguinte, Vitor subiu ao altar ao lado de Lucas. Os dois, que antes eram prisioneiros de escolhas erradas, agora estavam ali, de pé, livres, com as mãos levantadas para o mesmo Deus que os tinha resgatado. Eu não vou mentir, foi difícil, disse Vitor, olhando para a plateia. Mas quando a gente entrega para Jesus, ele faz o que a gente sozinho nunca conseguiria. O pastor sorriu e abençoou os dois, lembrando a todos que a Igreja Universal não era só um lugar de cultos, mas um hospital de almas. Um lugar onde o impossível virava possível, onde vidas eram reconstruídas, onde famílias eram restauradas. E enquanto o coro cantava glória a Deus nas alturas, Lucas e Vitor se abraçaram, sabendo que aquela não era só a vitória deles. Era prova de que, quando a fé encontra a obediência, os milagres não são exceção, são a regra. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele mudou a história deles, pode mudar a sua também. Basta dar o primeiro passo. Naquela mesma noite, enquanto o culto ainda seguia com louvores e testemunhos, uma mulher chamada Marisa, sentada nos fundos da igreja, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha chegado ali arrasada, depois de receber um diagnóstico que os médicos chamavam de sem esperança. Um tumor agressivo, espalhado rapidamente, e os tratamentos convencionais já não respondiam mais. Os médicos deram-lhe poucos meses de vida. Eu não quero morrer assim, Senhor, ela sussurrou, apertando o lenço molhado entre as mãos. Meus filhos são pequenos, quem vai cuidar deles? Foi quando uma obreira, percebendo seu desespero, aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. Minha irmã, hoje você está no lugar certo. Deus ainda faz milagres. Você viu o que aconteceu com aqueles 2 jovens? Apontou para Lucas e Vitor, que ainda estavam à frente, agora orando por outras pessoas. Eles também achavam que não tinha jeito. Mas aqui, nada é impossível. Marisa olhou para os dois, depois para o altar, onde o pastor fazia um chamado à fé. Algo dentro dela estremeceu. Não era só emoção, era uma certeza que ela não conseguia explicar. E se? Eu quero ser curada, ela disse, levantando-se com dificuldade, apoiada pela obreira. Eu vou dar esse passo. O pastor a recebeu com um sorriso cheio de paz. Você veio até aqui por um motivo, minha filha. Deus já está agindo na sua vida. Agora é só crer e obedecer. Ela foi levada até a frente, onde dezenas de mãos se ergueram em oração por ela. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade.
Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia do seu corpo. Todo tumor, toda célula doente, seja destruída agora pelo poder do Espírito Santo. O sangue de Jesus te purifica, te restaura, te cura. Marisa sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. As dores que a atormentavam há semanas, aquelas pontadas que nem os remédios mais fortes aliviavam, simplesmente sumiram. Ela abriu os olhos, assustada, e tocou a própria barriga, onde antes a dor era insuportável. Não dói mais, ela murmurou, incrédula. Glória a Deus! Gritou alguém na congregação. O pastor sorriu. Agora, você precisa selar essa bênção. Venha na próxima corrente de oração, traga sua fé e seu testemunho. Deus não faz nada pela metade. Marisa saiu da igreja naquela noite com uma paz que não sentia há anos. No dia seguinte, marcaria novos exames, não por desconfiança, mas porque queria que os médicos vissem o que Deus tinha feito. E quando os resultados chegaram, o médico, boquiaberto, balançou a cabeça. Isso não tem explicação científica. Os tumores desapareceram. Todos. Marisa não precisou explicar. Ela já sabia. Voltou correndo para a Universal, dessa vez não com lágrimas de dor, mas de gratidão. Subiu ao púlpito e contou sua história, e mais uma vez, aquele lugar se encheu de pessoas que, como ela, precisavam de um milagre. Porque a Igreja Universal não é só um prédio. É um campo de batalha espiritual onde o inimigo é derrotado, onde vidas são libertas, onde Deus mostra, todos os dias, que Ele ainda é o Deus dos impossíveis. E se Ele fez por Lucas, por Vitor, por Marisa, por que não faria por você? O milagre está só esperando você dar o primeiro passo. Chegue mais perto de Deus. A mudança começa aqui. Naquela mesma noite, enquanto Marisa ainda tremia de emoção ao compartilhar seu testemunho, uma mulher chamada Ana sentada nos últimos bancos da igreja não conseguia conter as lágrimas. Ela apertava contra o peito um exame médico amassado, recém-tirado da bolsa. O diagnóstico era cruel, esclerose múltipla em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucas esperanças, e cada passo que ela dava era uma batalha contra a dor e a fraqueza nas pernas. Se Deus fez por ela, por que não por mim? Ana pensou, enquanto ouvia Marisa falar da fé que não desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Quando o pastor fez o chamado para oração, Ana se arrastou até o altar, apoiada em uma bengala que mal conseguia segurar. As mãos dos obreiros se estenderam sobre ela, e as palavras de autoridade ecoaram. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O Senhor está restaurando seu corpo. Ana sentiu algo estranho percorrer suas pernas, como uma corrente elétrica. De repente, uma força que ela não sentia há meses voltou. Com medo de ser ilusão, ela soltou a bengala e, trêmula, deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, sem perceber, estava correndo, pelos corredores da igreja, gritando: Estou curada! Estou curada! O pastor sorriu, porque já tinha visto aquele milagre antes. Não era a primeira vez que Deus usava aquele lugar para provar que sua palavra não volta vazia. Enquanto Ana abraçava desconhecidos, chorando e agradecendo, uma família no fundo da igreja se entreolhou com esperança. Era o casal Silva, que há anos lutava contra a infertilidade. Eles tinham ouvido falar dos milagres, mas nunca tinham tido coragem de vir. Até aquela noite. Se Deus está aqui, então é aqui que vamos ficar, o marido sussurrou para a esposa, enquanto seguiam em direção ao altar. E assim, mais uma vez, a Universal se tornou o lugar onde o impossível virou realidade. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele abriu os céus para Marisa, para Ana, para o casal Silva, Ele pode fazer o mesmo por qualquer um que chegar com fé. O milagre não é privilégio de poucos. É promessa para todos que acreditam. E a pergunta permanece no ar, ecoando no coração de quem ainda duvida: por que não você? A resposta está mais perto do que imagina. Basta estender a mão. Basta crer. Naquela mesma noite, enquanto o casal Silva se ajoelhava diante do altar, as lágrimas escorriam sem controle. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma esperança que há muito não sentiam. O pastor, com voz firme e cheia de autoridade espiritual, impôs as mãos sobre eles e declarou: em nome de Jesus, o Deus que abre o ventre estéril e faz brotar vida onde só havia deserto, eu determino:
a partir de hoje, a bênção da maternidade e da paternidade será restaurada nesta família. O auditório inteiro explodiu em aplausos e louvores. Muitas pessoas ali conheciam a dor daqueles dois. Algumas já tinham visto Deus agir em suas próprias vidas, outras ainda esperavam pelo seu momento. Mas todas sabiam, quando a fé encontra a palavra profética, o milagre não demora. Os dias passaram, e o casal Silva não faltou a nenhum culto. Eles obedeceram a cada orientação, jejuaram quando foi pedido, semearam suas ofertas com alegria, mesmo quando o dinheiro era pouco. Se Deus disse que ia acontecer, então vai acontecer, repetia Dona Maria, a esposa, toda vez que a dúvida batia a porta. 3 meses depois, numa manhã comum, enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, Dona Maria sentiu algo diferente. Um leve enjoo, uma estranha sensação no corpo. Ao fazer o teste de gravidez, suas mãos tremiam tanto que quase não conseguiu ler o resultado. Mas lá estava, 2 linhas vermelhas, nítidas como uma promessa cumprida. Ela correu para o quarto, acordou o marido aos gritos: Seu José! Seu José, olha aqui! Deus fez! Ele realmente fez! O homem, ainda sonolento, levou alguns segundos para entender. Quando viu o teste, caiu de joelhos no chão e chorou como uma criança. Valeu a pena, meu Deus! Valeu cada lágrima, cada noite em claro, cada oração. A notícia se espalhou rápido na igreja. No domingo seguinte, o casal subiu ao altar mais uma vez, mas agora não era para pedir, era para agradecer. Dona Maria, com o teste de gravidez na mão, contou para toda a congregação como Deus havia transformado sua dor em alegria. Se alguém aqui ainda duvida, olhe para nós. Deus não mente. Ele cumpre o que promete, declarou, com a voz embargada. E assim, mais um testemunho se juntou aos muitos que já enchiam os corações daqueles que frequentavam a Universal. O casal Silva não era diferente de ninguém. Não tinham posição social, não eram famosos, não tinham influência. Eram apenas 2 pessoas comuns que decidiram crer contra todas as probabilidades. Hoje, eles têm um menino lindo, de olhos brilhantes e risada contagiante. Toda vez que alguém pergunta como conseguiram, a resposta é sempre a mesma: fomos à Universal, ouvimos a palavra de Deus, obedecemos e cremos. O resto, ele fez. E a pergunta continua ecoando, agora com ainda mais força: por que não você? Se Deus já fez por eles, por que não faria por você? A porta está aberta. O altar está pronto. A fé é a chave. E o milagre? Ele já está a caminho. Basta você dar o primeiro passo. O milagre que não tinha explicação. O pequeno Miguel, como foi chamado, nasceu depois de 7 anos de tentativas, exames e diagnósticos que só traziam uma palavra: impossível. Os médicos disseram que o útero de Dona Maria não suportaria uma gestação. Que as chances eram 0. Que desistissem. Mas eles não ouviram os médicos, ouviram a Deus. Na noite em que receberam o último não da medicina, entraram na Universal com lágrimas nos olhos, mas com uma determinação que só a fé explica. O pastor orou por eles, impôs as mãos e declarou: o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Eles creram. Não como um desejo vago, mas como uma certeza inabalável. Voltaram para casa e, pela primeira vez em anos, dormiram em paz. 3 meses depois, o teste de gravidez deu positivo. 9 meses depois, Miguel veio ao mundo saudável, perfeito, no tempo certo. Os mesmos médicos que haviam descartado a possibilidade agora olhavam para o bebê boquiabertos. Não há explicação científica, admitiu um deles. Dona Maria sorriu: não precisa. Deus já nos deu a resposta. A reflexão que fica. O milagre do Silva não foi só um filho. Foi a prova de que Deus não escolhe pessoas por posição, fama ou mérito, ele escolhe quem CRE. Muitas vezes, o que nos falta não é a bênção, mas a coragem de estender a mão e pegá-la. Quantos impossíveis você já aceitou como verdade sem antes levar a Deus? Quantas portas fechou sozinho, quando ele estava pronto para abri-las? A lição que transforma. Fé não é esperar que Deus faça, é agir como se ele já tivesse feito. Os Silva não ficaram parados reclamando, foram ao altar, obedeceram e viveram a promessa antes de vê-la.
O milagre não começa quando tudo se resolve, começa quando você decide que, mesmo sem ver, vai crer. Hoje, Miguel corre pelos corredores da igreja, e seu riso parece ecoar uma pergunta silenciosa: se Deus fez por eles, por que não por você? A resposta não está no passado, nos erros ou nas limitações. Está na escolha que você faz agora: desistir das próprias forças e confiar em aquele que faz o impossível virar história. O altar continua de braços abertos. A fé, ainda a mesma chave. E o milagre? Ele não está a caminho, ele está esperando você dar o primeiro passo.